Embaixada portuguesa em Kiev atingida por ataque russo, Portugal vai apresentar protesto formal a Moscou. Bruxelas quer suspender o regime de isenção de vistos para diplomatas e funcionários da Geórgia. Menina de 7 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Zagreb, na Croácia. O presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel antevê queda de 5% nas exportações de componentes. A embaixada portuguesa em Kiev foi atingida na sequência dos ataques russos com mísseis à capital ucraniana esta sexta-feira. Não há vítimas entre o pessoal da embaixada. Registaram-se apenas danos materiais ligeiros. O ministro português dos Negócios Estrangeiros fala de um ataque absolutamente inaceitável. Paulo Rangel acrescenta que uma possível decisão de encerrar a representação diplomática ainda não está tomada. A ofensiva contra Kiev fez pelo menos um morto e 9 feridos. O Ministério Russo da Defesa diz que foi a resposta a um ataque ucraniano na região fronteiriça de Rostov. Bruxelas quer suspender o regime de isenção de vistos para diplomatas e funcionários georgianos. Uma proposta que surge na sequência da violência com que as autoridades têm vindo a reprimir os protestos nas ruas. O povo da Geórgia manifesta-se já há 3 semanas contra a decisão de interromper as negociações de adesão do país à União Europeia. These measures follow the recent events and less recent events that we have seen in Georgia, with large-scale irregularities, which have deepened indeed concerns over the democratic development of the country. A suspensão, que terá de ser aprovada pelos países da União Europeia, não afetará o cidadão comum, que poderá continuar a entrar no bloco sem visto. Uma menina de 7 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas num ataque com faca em Zagreb, na Croácia. Os meios de comunicação locais afirmam que o suspeito entrou numa sala de aula onde atacou um professor e vários alunos. O agressor também acabaria por ficar ferido e depois por tentar tirar a própria vida. O ministro do Interior do país informou que o suspeito, de 19 anos, era um antigo aluno da escola, com histórico de problemas do foro mental. Acabaria por ser detido pelas autoridades. Mislim da mogu u ovom trenutku reći da je osoba evidentirana zbog psihičkih smetnji, čak i prije nekih godinu dana i pokušaja suicida, tako da i ova činjenica da je i danas pokušao sebi oduzeti život govori o tome da je teško reći da je osoba bila mentalno uravnotežena. Várias crianças foram transportadas para hospitais em Zagreb na sequência do incidente. O professor e um dos alunos feridos permanecem nos cuidados intensivos. Há fábricas a fechar na Alemanha e na Bélgica, planos de cortes de postos de trabalho nas grandes construtoras e demissões de gestores, como foi o caso do CEO da Stellantis, o português Carlos Tavares. Depois de uma quebra durante a pandemia, a indústria automóvel europeia volta a estar em maus lençóis. Dificuldades na transição para a mobilidade elétrica, o aumento da concorrência chinesa e quebras nas vendas ajudam a explicar este cenário. E a indústria portuguesa não deverá escapar ilesa, tendo em conta que 98% dos carros em circulação na Europa têm pelo menos um componente fabricado em Portugal. Qualquer situação de menor procura ou até de recessão no mercado automóvel, naturalmente que os fornecedores de componentes têm aqui também uma retração naquilo que é a procura das suas empresas, não é? Isso é um aspecto e Portugal tem uma indústria de componentes muito forte, muito significativa. O impacto será sentido sobretudo pelos fabricantes de componentes, representados em Portugal pela Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. É um universo de cerca de 350 empresas, mas com relevância económica. Emprega 64 mil pessoas e faturou mais de 14 mil milhões de euros em 2023. De facto, haverá em novembro e dezembro uma queda das exportações e, portanto, haverá uma baixa
da nossa atividade, o que significa que poderemos estar no máximo numa queda 5%, 4,5%, entre 4,5% e 5%, numa visão mais otimista. Enfim, poderemos estar nos 4%, o que era bastante bom, tendo em conta a conjuntura e o panorama na Europa, não é? O mercado automóvel em Portugal ainda não travou fundo, com um crescimento de cerca de 4% face ao ano anterior. No entanto, a União Europeia quer acabar com a produção de carros a combustão até 2035 e as vendas dos elétricos ainda esbarram nos custos de aquisição e numa infraestrutura de carregamento ainda aquém das necessidades. Mas neste momento temos, enfim, no mercado mais 140 modelos elétricos, só elétricos disponíveis no mercado, portanto a indústria automóvel preparou-se. Agora, nós não podemos obrigar os clientes a comprar este tipo de veículos, portanto compete aos poderes públicos, desde logo à Comissão Europeia e depois aos governos, criarem políticas que levem a que, por um lado, haja uma rede de carregamento eficaz, que não tem havido, e por outros também que estimulem as pessoas, sobretudo os particulares, porque as empresas aderem melhor, mas sobretudo os particulares, a aderirem à mobilidade elétrica. Os efeitos da crise na indústria automóvel europeia já se fazem sentir em Portugal, mas o setor antecipa que o pior ainda está para vir. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. After 3 years and 24 hearings, a verdict in the open arms trial will be finally reached on Friday in Palermo. But this is no ordinary verdict. Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini could face a sentence of up to 6 years in prison. The former Interior Minister has been charged with kidnapping for preventing 147 migrants from disembarking on the island of Lampedusa in 2019. The League leader has already made clear he will not step down if found guilty. He believes that defending borders is not a crime. Should I end up being convicted, this would be a major defeat for Italy and Europe. These were his words. The Patriots for Europe group has already defended Salvini's actions, while members of the League party say they're ready to take to the streets if their leader will be convicted. È assolutamente auspicabile una soluzione. Nel caso di condanna reagiremo, secondo me, con gli strumenti propri di uno Stato di diritto, vale a dire con il sistema delle impugnazioni. Politicamente andrà valutata questa condanna, ma io mi auguro che tutto resti come prima, e cioè che Salvini resti assolutamente al suo posto. The Spanish NGO Open Arms vessel, which had rescued the migrants, waited 19 days before being allowed to disembark those on board. They say that as a result, their operations suffered a major setback. Here is what they told us about the trial. Let's take a listen. Da subito abbiamo chiesto che si facesse verità su quanto accaduto in quei 20 giorni e devo dire che per ora siamo molto soddisfatti, perché attraverso questi 46 testimonianze, ma attraverso questi lunghi anni, in realtà è emersa una verità fondamentale, ovvero che salvare vite non è un reato e anzi è un obbligo di ognuno di noi. In the case of a conviction, Salvini has the right to appeal, but it could take years before a final verdict is reached. But it's clear that whatever the judges decide this Friday will have a significant political impact, not just in Italy, but also in the EU. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Dominique Pellicot foi condenado a 20 anos de prisão num julgamento histórico que transformou a vítima, a sua ex-mulher Gisèle Pellicot, numa heroína feminista. Pellicot drogou e violou Gisèle durante quase uma década, enquanto a oferecia, inconsciente, a estranhos que tinha conhecido na internet. Todos os 51 arguidos no processo foram considerados culpados, 47 de violação, 2 de tentativa de violação e 2 de agressão sexual. O julgamento gerou manifestações por toda a França. Na quarta-feira à noite, antes do verdito, os manifestantes mobilizaram-se e espalharam mensagens de apoio a Gisèle Pellicot pela pequena cidade de Avignon, onde o julgamento teve lugar. I think it has changed society already along these 4 months.
As the day the trial started, we started to talk a lot and think a lot, and we went through so many emotions. Os ativistas dizem que o julgamento, que durou 3 meses, desencadeou debates importantes sobre o consentimento. Gisele Pellicot afirmou que, ao tornar o julgamento público, esperava poder encorajar outras mulheres a falar sobre este assunto sem medo. Neste Natal, fazer bolos pode ser mais caro, tudo por causa da manteiga. Ao longo do último ano, o preço da manteiga aumentou em média 19% na União Europeia, resultado da diminuição da produção de leite a nível global. Não é a primeira vez que acontece. No século XIX levou mesmo à invenção da margarina em França, mas este pasteleiro prefere o produto original. C'est comme si vous vendiez une Ferrari, que vous mettiez un moteur de Dacia en disant c'est une Ferrari. À un moment donné, je pense que ça va pas marcher. Les gens ils vont bien s'en apercevoir. Aqui a alternativa foi diminuir o tamanho dos bolos. É a chamada reduflação, encolher as embalagens para esconder o aumento dos preços. Mas este pasteleiro diz que não tem escolha face a despesas como os impostos e os salários dos funcionários. D'un côté, on doit faire plaisir à sa clientèle, mais on doit être aussi un bon chef d'entreprise si on veut pouvoir perdurer dans le temps. Et ça fait 25 ans qu'on est... O aumento do preço da manteiga sente-se sobretudo na Europa Central. Na Polónia, os preços aumentaram quase 50% em comparação com o ano passado. Em resposta, o governo polaco vai mesmo disponibilizar 1000 toneladas de manteiga congelada, produto que mantém no estoque das reservas estratégicas do país. Os países do sul da Europa são os menos afetados porque dependem mais do azeite.